Fala, noiva, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo do canal do Meu Casamento Lindo. Aqui nesse canal eu falo tudo que você precisa saber, tudo que você precisa aprender para que você possa ter uma cerimônia de casamento perfeita, para você possa organizar a sua cerimônia de casamento e que você possa ter a cerimônia de casamento do jeito que você sempre sonhou, do jeito que você sempre quis. Aqui nós falamos sobre diversos assuntos referentes à sua cerimônia de casamento e assuntos que você não somente precisa ouvir e aprender, mas que você precisa principalmente colocar em prática. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o local onde você vai realizar a sua cerimônia de casamento. Não importa se você vai realizar sua cerimônia de casamento numa igreja, em um sítio, em um salão de festas, na praia, sei lá, independente de onde seja o local que você vai realizar sua cerimônia de casamento, nesse vídeo eu vou falar com você as principais coisas, tudo que você precisa saber sobre como realizar uma cerimônia de casamento em um local desse, as coisas que você precisa ficar atento, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. E sem estender muito o assunto, eu vou falar diretamente sobre a data que você está escolhendo para realizar sua cerimônia de casamento. Se você está escolhendo um local para poder realizar a sua cerimônia e você já escolheu, melhor dizendo, e você precisa o mais rápido possível ir no local, fazer uma visita, agendar um horário com alguém responsável pelo local para que você possa encontrar uma data disponível que esteja próxima do que você imaginou. Se você escolhe um local para realizar a cerimônia de casamento e você fica protelando para você poder ir lá e fechar o contrato e marcar o dia da sua cerimônia de casamento, marcar o dia do casamento, dependendo de onde seja, se o local for muito disputado, for muitas pessoas têm interesse de casar naquele local, você pode não encontrar um horário disponível, você pode não encontrar uma data. E às vezes você não encontra uma data nesse mês, você não encontra uma data no próximo mês. Por exemplo, quanto mais você deixa os dias se passarem, você já escolheu o local, mas você fica protelando e tal, fica enrolando para poder ir lá, fechar com o pessoal, agendar uma reunião com eles. Quanto mais você deixa o tempo se passar, outras pessoas podem vir e agendar o horário, agendar o local. E você imagine que você queira casar, por exemplo, no final do ano, assim, mês outubro, novembro, dezembro. Se você imagina em casar nessa época, e eu não sei porquê, muitas pessoas querem casar nessa época de outubro, novembro e dezembro, assim, próximos ao final do ano. Eu creio que é por conta do verão, assim, do calor, né? As pessoas querem casar mais próximos do calor. E se você deixa fica protelando, pode ser que muita gente já agende o local, já feche as datas, e quando você for procurar, não vai ter mais horário, não vai mais ter mais dia disponível, não vai haver mais data disponível. Então, quando você pensar no local, já rapidinho, já liga para o pessoal, já agenda uma visita, uma reunião para você poder ver, escolher o local, e isso eu digo com um prazo assim de pelo menos um ano de antecedência, assim, para você poder ir tranquilamente e escolher a data direitinho, um dia que seja melhor para você, um dia que, sei lá, que seja melhor, o dia que mais te agrade. Porque senão, se você deixa para cima da hora, você acaba não encontrando data disponível e às vezes você vai pegar uma data, tipo assim, num dia que não é tão legal, assim, num mês que não é tão legal, muito distante do que você imaginou. Então, você já escolheu o local, já imaginou, já agenda uma reunião com o pessoal e fala assim, olha, vamos agendar uma reunião para poder fechar o dia o mais rápido possível, uma data disponível o mais rápido possível para não acontecer esse tipo de problema, né? E se tratando também do local onde você vai realizar a cerimônia de casamento, imagine que esse local seja, por exemplo, em uma igreja. Você precisa saber as regras que tem nesse local. Se você vai casar numa igreja, geralmente em igrejas cristãs, assim,
eles têm algumas regras que você precisa seguir. Não estou aqui para dizer se isso é certo, se isso é errado, mas em alguns locais existem essas regras e você precisa seguir essas regras. Como, por exemplo, existem locais que você não pode cantar ou tocar nenhum tipo de música que não faça parte da liturgia, assim, não faça parte do cancioneiro, das músicas que são tocadas naquele local. Imagina que seja uma igreja evangélica, uma igreja católica, uma igreja cristã, assim. Existem algumas igrejas que eles não permitem que você toque nenhuma música que não faça parte, que seja uma música secular, não seja a música que faça parte das músicas cristãs. Eles exigem que as músicas que sejam tocadas tanto na cerimônia quanto nos dias de culto dele, no dia de missa, na liturgia, assim, eles exigem que sejam tocadas músicas que façam parte, que sejam músicas cristãs e tal. Mais uma vez, eu não estou aqui para poder julgar se isso é certo ou se é errado, mas se você imagina em casar num local assim e você quer cantar uma música que seja uma música que seja que não faça parte desse tipo, que seja uma música que não faça parte dessa liturgia, não faça parte das músicas cristãs assim, que seja uma música secular, você precisa saber antes. Porque se você fechou o local, contratou e tal, e gostou desse local, e quer cantar, quer casar ali, e depois que você fechou o local, você descobre que lá não pode tocar a música que você imagina, como é que vai fazer? Você já fechou o contrato, já fechou direitinho, já passou as músicas para a banda, e aí quando chega a próxima, acontece disso acontecer. Eu já participei de uma cerimônia de casamento que aconteceu esse problema. A pessoa responsável pelo local lá e tal, faltando pouco tempo, ele disse que certas músicas não poderiam ser tocadas ali, porque as músicas eram músicas seculares e tal. Mas era uma cerimônia de casamento e tal, mas mesmo assim o responsável lá, ele não cedeu, disse que não poderia tocar essas músicas e o casal teve que escolher outras músicas e tal, meio que em cima da hora, assim, para poder colocar no local, para poder cantar no dia de tocar e cantar no dia da cerimônia de casamento, porque aquelas que eles haviam escolhido anteriormente, previamente, o responsável barrou, falou que não poderiam ser tocadas essas músicas. E isso é um problema, né? Tipo, as músicas que você escolhe para tocar na sua cerimônia de casamento são músicas que fazem parte da sua vida, que te lembram momentos marcantes. Tá, se as músicas que fazem parte da sua vida e te lembram momentos marcantes são músicas que fazem parte dessa liturgia, músicas que têm esse caráter cristão, assim e tal, se você vai casar numa igreja cristã, maravilha, entendeu? Mas se você vai colocar músicas que não fazem parte desse cancioneiro cristão assim, e você quer casar num local cristão, numa igreja cristã, pergunte antes se você pode e tal. Pergunte antes se você pode tocar essas músicas, para que lá na frente você não venha ter um problema com isso, entendeu? Em algumas igrejas católicas, eles realizam mais do que uma cerimônia de casamento no dia. E é importante demais você saber isso. Às vezes existem lá, naquela igreja católica, vai ter um casamento, por exemplo, um casamento no período da manhã, às vezes um casamento no período da tarde, ou um casamento no período da noite. Às vezes existem igrejas que, assim, eles têm 3 casamentos no mesmo dia. É totalmente possível, porque uma cerimônia de casamento dura 1 hora, mais ou menos, aí, 40 minutos a 1 hora. É totalmente possível haver 3 cerimônias no mesmo dia. Mas para poder haver essas 3 cerimônias no mesmo dia, você tem que ficar atento, porque se uma cerimônia daquela acaba atrasando, dependendo de como for e dependendo do quanto tempo é esse de atraso, se uma cerimônia de casamento dessa acaba atrasando, consequentemente as próximas também podem acontecer de atrasar. Imagine que uma cerimônia de casamento ali tem uma cerimônia de casamento no período da tarde e uma cerimônia de casamento no período da noite. No começo da tarde, assim, nas primeiras horas da tarde, meio-dia, 1 hora, e uma cerimônia de casamento no período da noite, assim, 6 horas, 7 horas. Você tem uma cerimônia de casamento assim, se a primeira cerimônia de casamento atrasa e acaba atrasando muito, certamente a segunda cerimônia vai ficar comprometida, porque
os convidados da outra cerimônia de casamento, da segunda cerimônia de casamento, estão chegando e tal, e a primeira cerimônia de casamento ainda nem acabou. Por um lado, é bom você casar assim no local assim, pela questão financeira, porque se existem 3 casamentos no mesmo dia, não dá para poder fazer 3 decorações diferentes. Vão ser uma decoração para todos os 3 casamentos, ou para os 2 casamentos que vão acontecer. Nessa questão é até legal, né? O valor é meio que dividido entre os casais e tal. Agora, se você sua intenção é casar nesse local e tal, você precisa saber quantos casamentos vão haver no dia e ficar muito atento e conversar com a direção, para que não venha acontecer, tipo assim, do casamento que antecede o seu atrasar e acabar atrasando a sua cerimônia de casamento, ou vice-versa, da sua cerimônia de casamento atrasar muito e tal, por N motivos, às vezes a cerimônia de casamento atrasa, e a sua cerimônia acaba atrasando e, consequentemente, acabar atrasando o início da próxima. Então, em Igreja Católica, geralmente isso acontece. Acontece o quê? O atraso? Não, acontece de ter mais de uma cerimônia de casamento no dia. Então, fique atento, pergunte, se informe, para que você possa saber direitinho o que vai acontecer, entendeu? Para que você possa estar atento. Olha, vai ter uma próxima cerimônia, então aqui tem que ser meio que cronometrado, as coisas têm que acontecer no horário que foi planejado, entendeu? Outra coisa que pode acontecer no local onde você quer realizar sua cerimônia de casamento saber, por exemplo, existem pessoas que querem fazer homenagens com uma música, cantando algum tipo de música, mas também existem pessoas que querem ler algum tipo de texto. No local onde você vai realizar a cerimônia de casamento, também você precisa saber sobre isso, sobre a regra. Às vezes você quer ler um texto lá, se está realizando a cerimônia de casamento em um local que seja assim, numa igreja cristã, você precisa saber se naquele local você pode ler aquele tipo de texto, alguém vai falar algum tipo de poesia, alguma coisa, se aquela pessoa pode ler aquele texto. E desde que aquele texto não seja não seja um texto bíblico. Posso ler um texto que não é bíblico na minha cerimônia de casamento? Então é importante você saber sobre isso. Para que você... É outra coisa, né? Você imaginou que vai fazer daquele jeito, que alguém vai ler algum texto, que vai ser feita alguma poesia, sei lá. Pode ser que você queira, mas pode ser que você não queira isso. Mas se você quiser que isso aconteça, tem que saber se o local é possível, se o local te permite, se as regras do local permitem que você faça, que você leia algum texto e que esse texto não seja um texto bíblico. Assim como no caso da música que eu falei agora há pouco, tem que saber se no local você pode ler algum tipo de texto e tal, desde que esse texto não seja bíblico. Algo bem importante também é saber se no local que você está querendo realizar a cerimônia, se eles liberam para que você possa fazer o ensaio do cortejo. Se você consegue fazer um ensaio do cortejo no local, puxa, para você, para os seus convidados, vai ser muito importante. Porque se você consegue fazer esse ensaio ali, você consegue ter você consegue medir, ter uma métrica, mais ou menos, ter uma ideia de como pode acontecer, qual é o tempo que dura para os padrinhos entrarem, qual é o tempo que dura para os convidados de honra, para poder, sei lá, uma criança que vai entrar com uma aliança, um pajem, uma florista, uma daminha, sei lá. Se você puder fazer um ensaio no local, você vai conseguir medir isso aí, você vai conseguir ver, ter noção de quanto tempo mais ou menos que vai durar a cerimônia de casamento, você vai ter noção do tempo que é possível. Além disso, se você já consegue fazer um ensaio com os convidados de honra no local, ainda tem uma questão que é muito importante, que eles tendo que se deslocar até o local, até a igreja, se o seu convidado de honra não sabe onde é o local,
ele não vai precisar ir para poder ir para a igreja e tal, para o local da cerimônia somente no dia. Se ele vai somente no dia, existe uma série de fatores, não sabe o caminho, não sabe bem como é que faz para chegar e tal, se atrasa, acaba se perdendo. Agora, se você consegue fazer um ensaio prévio antes, aquela pessoa ela já vai saber onde é o local, caso ela não conheça, né? Mas aí aquele convidado de honra já vai saber onde é o local, vai saber mais ou menos qual é o trajeto que ele tem que fazer, e isso vai acabar impedindo que um atraso possa acontecer por essa questão, pela pessoa não saber mais ou menos onde é o local. Tá, existe hoje a questão desses aplicativos do Waze, de Google Maps e tal, que te ensina mais ou menos como que é o trajeto e tal, mas é importante você realizar a cerimônia de casamento, é importante por esse motivo, pelo fato das pessoas saberem onde é o local e tal, já saber com antecedência, então a pessoa já vai para lá consciente, e também pela questão de você saber como que vai acontecer o cortejo, o ensaio do cortejo, se você pode tal fazer. Se as pessoas também que vão estar, os seus padrinhos, os seus convidados, eles já vão estar, tipo, sabendo, não, olha, o meu lado eu vou ter que entrar, eu vou ficar do lado de lá, eu vou ter que entrar, eu vou ter que ficar do lado de cá, o padrinho do noivo desse lado, o padrinho da noiva desse lado, criança vai já ter entrado uma vez, já vai saber como que é, já vai estar, tipo, contextualizado, não vai estar tão tensa assim, porque os convidados, a criança, já vai saber para onde mais ou menos que ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Se você consegue fazer um ensaio no local, para você vai ser muito importante por causa desses dois motivos. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas reclamarem assim, quando vão fazer uma cerimônia de casamento em um local assim fechado, assim, é sobre a questão do volume, meu. Às vezes a banda tá lá tocando, ou se o seu casamento não vai ter uma banda, às vezes o DJ tá lá tocando as músicas, e às vezes as músicas, o volume fica um pouco alto e tal. Dependendo do local que você está escolhendo para poder realizar a cerimônia, se o local não tem tipo assim um tratamento acústico, o som acaba se propagando muito. Qualquer volume acaba se propagando muito. Imagina quando você entra num local assim, você bate uma palma e quando você bate a palma você vê que ele vai dando eco. O local vai dando aquele eco. E no local onde você vai realizar a cerimônia de casamento é do mesmo jeito. Você vai lá e vai ver como que é o eco do local e às vezes você pensa que o músico está tocando um instrumento muito alto, ou então que o DJ está lá tocando a música, mas está muito alto, e às vezes não é a questão que está muito alto, é o local que tem esse problema de acústica, que o som acaba se propagando muito, um local que seja muito grande e esteja meio que relativamente vazio, assim, o som acaba propagando. Então, é importante que você consiga, antes da sua data da sua cerimônia de casamento, até mesmo de você fechar o local, você assistir uma cerimônia lá, você ir lá para você ver como que é a acústica do local, como que o som fica. Você indo como espectador, assim, como ouvinte, você vai conseguir meio que notar e ter uma ideia de como que a sua cerimônia de casamento pode acontecer, de que maneira que ela vai acontecer, se o volume lá que estava muito alto ou se é a acústica do local que é relativamente ruim. Porque quanto mais alto o volume, assim, se o volume não tiver um volume agradável, acaba tipo atrapalhando assim a gravação da cerimônia. Às vezes, imagina, você já pensou quando você já tentou fazer uma gravação de algum lugar em que o som estava um pouco alto, que você consegue até gravar o vídeo com o seu celular, só que o áudio ele fica estourando, fica ruim. E aquele áudio estourando na gravação, no vídeo, o técnico de som, a pessoa que está lá editando o vídeo do seu casamento, ele não consegue resolver o problema de um áudio ruim. Se o áudio estiver estourando, o áudio estiver muito alto. Ontem mesmo eu tentei fazer uma gravação em um local e o áudio estava muito ruim, o som estava muito alto e o áudio ficou estourando. Por quê? Porque o som estava um pouco alto, entendeu? Então, isso é importante você saber.
como que é a acústica do local e como que vai ficar. Se você assistindo uma cerimônia, vendo uma cerimônia acontecer no dia antes da sua, você vai ter mais ou menos ideia de como pode acontecer na sua cerimônia de casamento também, entendeu? Então é muito importante você ver essa questão da acústica do local. Existem alguns lugares também que você não pode mexer muito assim na diagramação do espaço, assim, do local. Por exemplo, existem locais que a direção do local, eu digo isso no caso de uma igreja, né? Existem locais em que você não pode, tipo, mexer muito, tipo, os músicos, eu quero que os músicos fiquem nesse local. Mas lá não, lá nesse local aqui, a direção falou, os músicos só podem ficar se for nesse local. E, tipo assim, você quer modificar isso, você quer que os músicos estejam mais próximos de vocês, mais próximos, ou você quer que os músicos estejam mais longe, sei lá, existem locais que você não pode mexer. Outra coisa também essa questão da movimentação, de você mudar as coisas de lugar. Existem igrejas que você pode mexer nos bancos, nas cadeiras. Olha, eu quero mais para lá, eu quero mais para cá, eu quero o corredor mais aberto, eu quero assim, eu quero assado. E existem locais que você não pode mexer nisso. Eles, assim, as pessoas, a direção do local meio que não permite que você mexa nesse tipo de coisa. E se você já tem aquilo em mente, antes de você casar, você tem em mente, eu quero fazer assim, eu quero fazer assim, dependendo do local. Vou falar aqui agora sobre a energia, a voltagem do local, assim, a voltagem das coisas, a voltagem elétrica, assim. Aí você vem me falar assim, pô, Márcio, mas tá, legal, o que eu preciso saber, o que é relevante para mim saber sobre a voltagem do local, assim, da energia do local onde eu quero realizar minha cerimônia de casamento? Isso para mim não é meio que relevante, assim. Mas eu tenho que dizer que em alguns pontos é relevante para você, sim. É relevante em saber assim qual que é a voltagem, porque se você vai contratar músicos, vai contratar um DJ para você colocar ali para poder realizar a cerimônia de casamento, às vezes o músico não está atento, não está sabendo bem qual que é a voltagem do local e chega lá e ele liga o instrumento dele num local que seja 220, por exemplo, e o instrumento seja um instrumento 110, tem uma voltagem 110, o cara liga lá, ele vai ligar o instrumento e vai acabar queimando. E isso é um problema, entendeu? Porque se um instrumento dá um problema e acaba estragando, dá um problema em alguma caixa, algo assim, se queima, certamente isso vai acabar atrasando a sua cerimônia de casamento. Então, eu mesmo já aconteceu isso comigo. Uma vez eu fui tocar uma cerimônia em um determinado local, era um salão. E quando nós chegamos e perguntamos para o pessoal lá, então, para a direção do local, os responsáveis do local, onde a gente pode ligar os instrumentos assim, onde que aqui é voltagem 110, 220, é tudo 110 aqui, eu posso ligar tranquilamente. E o responsável lá falou, não, pode ligar todas as tomadas aqui, é tudo 110, não dá problema nenhum, tá tudo certinho, pode ligar aí. O rapaz que estava mexendo no som, que era o técnico de som e tal no dia, ele ligou a mesa de som e a mesa de som acabou queimando. Ele ligou a mesa de som e a mesa de som queimou porque a voltagem era diferente. E aí nós fomos perguntar pro cara, pô, você falou que era 110 e tal, e não é 110, acabou queimando a mesa. E aí o cara falou, rapaz, é mesmo? Nossa, é mesmo, tinha uma tomada lá e era 110, queimou o negócio. E agora, como é que faz? Aí a sorte era que o local onde a gente estava realizando essa cerimônia de casamento era um local, tipo assim, era um local próximo da cidade, assim, era um local na cidade, não era tipo assim, um casamento no sítio, um casamento na praia, em um lugar assim um pouco mais afastado. Então conseguimos resolver, pegamos uma outra mesa e tal, foi rapidinho, pegou uma outra mesa e resolveu o problema. Mas aquela mesa acabou queimando. E se isso acontece em um local igual aconteceu ali, no local na cidade, assim, mais próximo assim, tudo bem, você pode até correr e conseguir resolver e pegar algo emprestado para poder resolver o problema. E se acontece de ligar e queimar o som no lugar onde você não consegue resolver isso?
onde não tem, onde não tem onde resolver e tal, arrumar uma outra caixa, arrumar uma outra mesa de som. O seu casamento está comprometido. O atraso certamente vai acontecer na sua cerimônia de casamento por causa disso. Porque isso não foi levado em consideração. O músico tem que saber disso, todos os músicos, quando eles chegam nos locais, eles perguntam e tal, mas a direção tem que saber, a direção do local, você tem que chegar no dia e falar, olha, no dia que você for falar com o pessoal da direção, olha, eu preciso de tomada, os músicos que vão vir tocar aqui, eles vão precisar de tomada 110, é tudo 110, não vai haver problema nenhum se os meninos, se os músicos vierem e ligarem aí, o DJ, o pessoal da técnica de som ligar aí, não vai ter nenhum problema. Então, os músicos eles precisam se informar sobre isso, mas você também precisa se informar, porque se chegar lá e imagine que não tenha uma tomada 110, o cara vai lá e não tem a tomada 110, como é que os músicos vão ligar? Aí vai correr para poder resolver e tal, e são atrasos. Qualquer coisa que aconteça, qualquer pequeno atraso que aconteça, numa cerimônia de casamento acaba virando uma bola de neve, porque se o cara tiver que resolver uma questão de energia, 110 é um problema. É um problema puxar extensão e tem que ter um eletricista para resolver o problema em cima da hora. Então isso não é legal. Então é bom que veja essa questão antes, para que esses problemas possam não acontecer no dia do casamento. Porque se acontece, é aquilo que eu disse, é uma bola de neve. São pequenas coisas que vão dando problema, que vão acarretando atraso, mais atraso, mais atraso. Quando você vai notar, sua cerimônia de casamento já está com 1 hora e meia, 2 horas de atraso. E nenhuma noiva e nenhum casal quer que isso aconteça em sua cerimônia de casamento, não é mesmo? Existem locais que você não pode chegar e usar o som do local. Você tem que alugar o seu som próprio e tal. O som de lá você não pode usar. Tipo, se você vai casar, por exemplo, em uma igreja, é meio que tipo assim, meio que contraditório assim. Você vai casar no local, mas você não pode usar o som do local. Ou se puder usar o som do local, tem que ser, você precisa colocar alguém responsável lá, alguém que seja da igreja e tal, alguém que seja do local para poder mexer no som. Quando você for fechar o local, você precisa saber, no local onde que eu quero realizar a cerimônia de casamento, tem som, o som é legal e tal. Eu já falei anteriormente aqui sobre você ir ver uma cerimônia de casamento acontecer, para você ver como que é o som. E aí você chega lá, eu quero realizar a cerimônia de casamento aqui. Aqui tem som, o som é legal, o som é legal, beleza, maravilha. Ele pode ser usado? Que não adianta às vezes você ter um local lá e você não poder usar o som. Você tem que ter um custo a mais, ter que contratar uma banda, contratar um DJ, contratar alguém de uma técnica de som e tal, para poder levar caixa, levar esse tipo de coisa, para poder fazer a sonorização da cerimônia de casamento. E se no local vai ter alguém para poder fazer isso, se no local tem som, você precisa saber quem é a pessoa, o DJ que vai ficar no local e tal. Se você não quer casar com uma banda, você não quer colocar uma banda para tocar lá, você quer ter um DJ. Legal. Esse DJ que você está contratando, esse DJ, essa pessoa que vai ficar lá, a pessoa ele tem que saber e tal. Entre uma música e outra, sei lá, o padrinho está entrando, o convidado de honra está entrando. A música começou em um determinado volume e vai chegar uma hora que, tipo assim, o convidado já entrou. Quando o convidado entrar e vir a hora para o próximo convidado de honra entrar, não dá para o DJ, a pessoa que está lá no som, o cara ir lá e parar a música de uma vez e tal. A música está aqui nesse volume, está alta e tal. A pessoa acabou de entrar, chegou lá na frente, lá ele vai lá e desliga o som de uma vez. É como se ele está tocando aqui e ele para o som de uma vez. Não tem como fazer desse jeito. O som tem que ser gradativo e tal, tá tocando a música lá e tal, a criança tá entrando, vamos dar o exemplo de uma criança. A criança tá entrando e tal, a criança chegou lá na frente lá, a questão de diminuir o volume tem que ser gradativo, para que fique bonito, né? Para que fique legal, para que fique tipo, aquilo não acabe sendo brusco, acabe tipo assim, o cara parou a música no susto. Então, a pessoa que está lá, o DJ, o técnico de som, você precisa falar para ele, olha, a música vai ser tal música e tal, mas eu quero que você diminua as músicas devagarzinho e tal, diminui gradativamente o som, para que aquilo possa ficar, tipo assim, bonito.
para que possa ficar assim, legal, assim, ficou agradável a quem está ouvindo. Não pode parar a música de uma vez, igual tá às vezes no Jô Soares, o cara tá tocando 1, 2, 3 e opa! E parou a música. Não. Numa cerimônia de casamento não cabe fazer esse tipo de coisa. A música tem que ser... a música de uma cerimônia de casamento tem que ser agradável, tem que ser bem tocada, tem que começar direitinho, tem que terminar direitinho. Tudo tem que ficar perfeito numa cerimônia de casamento, principalmente a música. Você já viu em alguns locais assim onde você está acontecendo música e tal, tanto faz com banda tocando ou instrumental, sei lá, o som tocando, som mecânico assim, tocando e tal, som elétrico tocando. Você já viu aqueles locais que você vê que o som que tem aquele tipo de chiado, aquele barulho e tal? Existem locais que tem som, você vai realizar a cerimônia de casamento naquele lugar, e aquele lugar tem som, só que as caixas estão com aquele barulho, aquele zunido desagradável, e você tá ali e tal, e o som tá aquele barulho, você fala, puxa vida, mano, mas por que esse som e tal? Por que tá esse barulho chato e tal, barulho de cabo ruim, ou de ligação que está com problema, ou até mesmo se no caso da banda, se é instrumento da banda que está com problema, cabo ruim, caixa ruim, qualquer coisa com defeito. Esse tipo de coisa, esse tipo de caixa, som, essas coisas assim, com defeito, isso vai ficar, eu tenho que te dizer que isso vai ficar no áudio da sua cerimônia de casamento. Tá lá tocando lá o vídeo, se tem barulho na caixa, se tem barulho no instrumento e tal, se tem barulho no som, aquele barulho vai aparecer no vídeo do seu casamento. Para você poder fazer uma edição de um vídeo, o cara que está lá tocando, que está editando o vídeo, ele até consegue editar um vídeo, tá? Aconteceu alguma coisa aqui e ele não quer gravar essa parte aqui do vídeo, ele não quer colocar essa cena. Essa cena ele não põe, ele vai ter que colocar uma outra cena. Ele consegue até editar e fazer isso, colocar uma outra cena. Mas na questão do áudio, se o áudio tiver com problema, certamente o áudio vai ficar com problema no áudio do seu casamento. Você vai estar lá ouvindo, assistindo o DVD, assistindo o vídeo lá. Toda vez que você assistir, você vai ver aquele problema na caixa, ou aquele chiado de instrumento, seja lá onde for, chiado na aparelhagem, chiado no som. Então você precisa ver isso antes. Isso você vai ver quando? Uma cerimônia antes. Se você for lá conseguir assistir uma cerimônia de casamento, eu já falei anteriormente aqui. Se você for assistir uma cerimônia de casamento, você vai ver se o local tem problema, se tem chiado no som. Você assistindo, você vai ver como que vai acontecer. Como que possivelmente vai acontecer na sua cerimônia de casamento. Você assistindo antes, você vendo uma cerimônia antes, você vai ver se vai ter problema de som, se vai ter chiado, se vai ter essas coisas também no dia do seu casamento. Assim como em todas as outras coisas, os casais, eles não casam todo dia. As pessoas não casam todo dia. As pessoas não sabem geralmente o que acontece, como que acontece. Às vezes você tem intenção, a sua intenção é casar naquele local, mas você tem dúvidas. Se você tem dúvidas sobre qualquer aspecto, sobre qualquer coisa, você precisa fazer, sabe o quê? Você pega um papel e tal, e você senta e você vai anotando todas as suas dúvidas, tudo que você quiser saber, todas as suas perguntas, tudo que você tem dúvida, tudo que você quer que seja esclarecido e tal, antes de você fechar o contrato, se você fechar o local para realizar a cerimônia de casamento, você precisa perguntar tudo. Você precisa perguntar tudo. Eles estão ali e tal, eles realizam cerimônia de casamento todos os dias. Tem casamento uma semana, tem casamento na outra semana. E o seu caso, você está casando toda semana, você não sabe. Então, se você tem dúvidas sobre qualquer aspecto, você tem que perguntar. Seja lá, se for para a banda, se for para o buffet que você está contratando, se for para o DJ, se for para o local onde você está escolhendo para realizar a cerimônia de casamento, para tudo. Se você tem dúvidas, você escreve no seu caderno. No dia da reunião, no dia que você for sentar para conversar, para bater um papo com eles, você pergunta tudo. Você precisa saber tudo. Não é problema nenhum perguntar. Eles fazem isso todos os finais de semana, eles fazem isso todos os dias. E você não casa todo final de semana, você não é obrigado a saber, mas você tem a necessidade de saber sim.
E para você saber, você tem que perguntar. Então não fique acanhado, não fique meio assim. Chega lá, noiva, pergunta tudo que você precisar saber, anota, porque eles têm que te responder tudo, para que você saia de lá assim esclarecida, né? Saia lá com todas as suas dúvidas respondidas, né? Agora, existem alguns lugares que eles têm uma certa restrição com alguns tipos de instrumentos. O que eu vou falar hoje é uma restrição a respeito da bateria. Existem lugares que você não pode ter uma bateria tocando. Assim, existem locais, isso principalmente em igrejas, assim, às vezes acontece isso. Porque uma bateria é um instrumento relativamente alto, assim, se o músico, o baterista que está tocando lá, ele não tem assim disciplina, ele não consegue, ele não se adequa a tocar de uma maneira que seja agradável, que não venha ferir assim, o ouvido de quem está lá e tal, da pessoa que está lá. Existem locais que você não pode ter uma bateria tocando, porque às vezes os músicos que tocam não têm uma certa consciência e tal. Você precisa perguntar para a banda que você está contratando. Pô, e você vai ver, lógico, na apresentação da banda como eles tocam, mas você também precisa perguntar no lugar, porque se você contratou uma banda e tem que ter uma bateria e tal, a banda que você contratou tem uma bateria, chega lá no local e fala assim, beleza, só que aqui não pode ter bateria. Aí o cara chegou, você está pagando por um baterista, as músicas estão ensaiadas com bateria e tal, a música que você quer tocar tem bateria, e chega lá e o cara fala, não pode ter bateria. Como assim não pode ter bateria? Como assim? Eu vou ter que... Paguei pelo músico, ensaiei as músicas precisam ter bateria e na hora eu vou ter que tocar sem bateria? Então pergunta antes, se informa antes. Olha, eu posso colocar um baterista tocando e tal aqui. Logicamente que você não vai colocar um baterista desses aí, esse cara que toca muito alto, que acaba irritando e tal. Você vai ver isso, claro, na reunião com a banda, numa apresentação com a banda. Mas você tem que saber se o local você pode colocar uma bateria tocando lá e tal. Você precisa saber isso antes de você poder fechar com eles também. Porque depois que você já fecha é aquilo, né? Já fechou o contrato, tá tudo certo, agora não tem como resolver mais. Se no local tem tem essa ideia, você não pode colocar um baterista tocando lá, infelizmente, depois que já fechou, depois que está tudo certo, pode até gerar um conflito, assim, de você querer colocar o músico e o local, sei lá, a liturgia do local impedir de você. Então, pergunta antes, para não acontecer esse tipo de problema, para não acarretar esse tipo de problema, pergunta antes, eu posso colocar uma bateria aqui e tal, as minhas músicas têm que ter bateria, dá para tocar? Dá, claro que não vai botar um baterista lá estourando tudo o volume, mas colocar um cara lá que toca consciente e tal, que toque, que tenha disciplina ao tocar, que ele consiga adequar o som dele ao local, para que não fique um som demasiadamente alto, irritando quem está ali. Mas você precisa se informar antes de você fechar o local. Uma coisa importante, referente ao local, quando você vai realizar a cerimônia de casamento, é saber se o local ele tem um gerador de energia ou se eles alugam um gerador de energia. Porque se você está realizando a cerimônia de casamento e imagine que no dia a energia venha a acabar, sei lá, deu um problema na energia lá e a energia acabar, eu mesmo já fui, nesse dia eu não estava tocando, mas eu estava em uma cerimônia de casamento que era num sítio e tal, era à noite e deu um problema na energia. No momento do casamento deu um problema e por sorte, por responsabilidade das pessoas dos responsáveis daquele local, tinha um gerador de energia no dia, mas a metade das lâmpadas acabaram apagando, assim, ficou meio que escuro no dia daquela cerimônia de casamento, no dia da cerimônia de casamento e tal. Porque deu um problema na energia e tal, e eles acabaram ligando o gerador e tal, e ele é meio que automático, né? Desligou lá, a energia geral apaga, mas só que daqui a pouco o gerador automaticamente ele já funciona, entendeu? Então, mas mesmo assim,
parou. Alguns lugares assim ficaram meio que escuros assim, né? Porque ele não, dependendo do gerador, assim, do porte do gerador, ele não consegue iluminar tudo e tal, né? Igual estava antigamente. Então, é importante que você saiba a respeito disso. Se o local que você está contratando, se você é o local que você está escolhendo, se lá tem um gerador de energia. Porque se lá não tiver, dependendo do horário que você vai realizar a cerimônia, dependendo de como for, se você tem instrumentos elétricos lá e tal, dependendo de como for, eu acho que é algo importante. Se acabar a energia, tipo, meio que para você vai ser ruim. Para você vai ser ruim, entendeu? Então, é importante. Se você não sei quanto custa um aluguel de gerador de energia, eu sei que ele relativamente, um valor relativamente um pouco alto e tal. Não sei de onde você está assistindo esse vídeo, mas o gerador de energia ele é um pouco caro. Mas ele, dependendo, ele é uma coisa que é alguma coisa, ele é mais ou menos algo que é caro, mas é necessário. Porque se a energia do seu, se o seu casamento é à noite e a energia para, como é que vai fazer? Vai parar a energia? Vai acabar não realizando a cerimônia de casamento porque acabou ficando no escuro? Imagina, agora, se você está contratando o local, vai casar em um sítio, vai casar em algum lugar, assim, em um salão, aí já não é responsabilidade sua, aí já tem que ser responsabilidade da direção do local, do salão, do sítio, e eles precisam ter um gerador de energia, porque você está alugando o local, entendeu? E se a energia parar, o seu casamento não pode parar, porque a energia parou, entendeu? Então, fique atento de onde você está casando. Geralmente, se você não está pagando para casar no local, você não consegue meio que reclamar se a energia parar e tal, não tem um gerador e vai ficar no escuro. Se você está casando assim, em um local que você não está pagando, você não tem meio do que reclamar, né? É aquela velha história do cavalo dado não se olha os dentes. Mas se você está pagando, aí já não é responsabilidade sua. É responsabilidade do local se responsabilizar por ter um gerador de energia. Quando você vai realizar a cerimônia de casamento em um local aberto, tal, existem pessoas que preferem realizar a cerimônia de casamento, assim, existem casais que eles querem realizar a cerimônia de casamento em um local aberto, assim, querem casar ao ar livre. Pô, é maravilhoso e tal. Mas quando você casa ao ar livre, você precisa estar atento quais são os meses que são mais chuvosos naquele local onde você está escolhendo. Se você está escolhendo numa época de chuva, nos meses mais chuvosos, e você quer casar naquele dia, logicamente que também são os dias de calor, né? Nos dias de calor são os dias que são mais propícios a acontecer chuvas, né? Então, você precisa estar atento quais são os dias mais chuvosos, quais são os meses mais chuvosos e tal, assim. Tem que saber, porque se você está realizando a cerimônia de casamento ali no dia, se você acaba chovendo no dia e você está ali e a cerimônia tinha que ser a céu aberto, vai acontecer o quê? Vai ter que parar a sua cerimônia de casamento no dia, por conta dessa chuva, por conta do problema. Músico na chuva e tal. Se o músico estiver se você está no local aberto e acabar chovendo, certamente os músicos vão parar. Eles vão parar de tocar porque eles têm lá seus instrumentos e tal, e ele não pode expor um instrumento à chuva. Quem vai expor um instrumento elétrico e tal na chuva e tal? Então, ele não vai conseguir, vai ser um problema. Então, o casal, ele precisa sempre ter um plano B. O que vai fazer? Vou realizar a cerimônia de casamento em um local aberto, mas eu preciso ter um plano B. Como é que vai ser feito? Eu vou colocar aqui, vai ter que ter vou casar num local que eles precisam ter uma tenda e tal, um local assim legal, para que se acontecer de chover no dia, não ter esse problema de ter que parar minha cerimônia de casamento, porque convidado não vai ficar no dia. Se acabar chovendo, o convidado não vai ficar, o padrinho não vai ficar, o músico não vai ficar. Então, vai ser frustrante. Vai ser frustrante para o casal. Então, você precisa escolher um local que você vai casar, que você consiga te ter um suporte, te dar um suporte caso algo como a chuva aconteça.
Você precisa de um local coberto para que esses músicos, para que os seus convidados, essas pessoas que estão ali, acabem não deixando você na mão e tal. O casamento não acabe parando por causa de uma chuva, entendeu? Você precisa sempre ter um plano B. Se você quer casar ao ar livre, pá, legal. Mas o tempo não vai estar legal, eu acho que vai chover, então a gente vamos mudar para algum outro local, vamos colocar para algum local coberto. Ah, sua intenção era casar ao ar livre, legal. Mas se acontecer de chover, você está de mãos atadas. Ou o local precisa ter uma cobertura e tal. Eu já fui numa cerimônia de casamento de um brother, um amigão meu, que lá tinha uma cobertura enorme, assim, transparente e tal. E o casamento era ao céu aberto e tal, mas tinha uma cobertura que comportava todo mundo, músicos, a banda, os convidados de honra, padrinho, tava todo mundo lá na frente lá. E um local bem legal, assim, tinha uma cobertura transparente, meu, que foi espetacular, realmente espetacular. Foi muito bom, assim, um casamento maravilhoso. E se acontecesse de dar algum problema de chuva e tal no dia, não ia ter problema nenhum, porque o local já era meio que preparado para aquilo. Então fique atento, se você quer casar ao ar livre, procure um local que te dê um suporte, que tenha um plano B, que você possa ter um plano B caso a chuva venha acontecer, entendeu? Da mesma forma, você precisa ter também um local coberto para um dia de sol. Imagina que você está casando ali e o local é aberto, mas o sol está muito intenso. Dependendo do horário que você vai casar, o sol acaba estando muito intenso. Eu já toquei numa cerimônia de um amigo que era céu aberto, um dia de sol lindo, maravilhoso e tal. Só que o casamento acabou acontecendo próximo ao horário do almoço, assim, 1 hora e tal. Meu, e durante o momento da cerimônia, a gente tá ali exposto àquele sol terrível, os músicos. Eu, como era o pianista, eu precisei ficar lá fazendo a trilha sonora, tal, fundo musical, enquanto as pessoas falavam e tal. Já os outros músicos saíram, todo mundo correu, todo mundo saiu, porque o sol estava terrivelmente quente. E nesse mesmo dia, você está com o seu instrumento lá exposto àquela alta temperatura, o piano fica super quente. Meu piano, o corpo dele é feito de ferro, assim, tal, de um material ferro, assim, e ficou muito quente. E isso é perigoso até de dar um problema, de superaquecer e acabar estragando o instrumento. O meu telefone celular estava em cima do piano no dia. O telefone estava em cima do piano e daqui a pouco o telefone mandou uma mensagem falando que ele estava super aquecido e ele poderia dar um problema dele parar por causa do sol muito intenso. Da mesma forma que um dia você tem que estar atento a um dia de chuva e no dia de chuva ser um problema para você, um dia de sol muito intenso também acaba sendo um problema também. Imagina você ter um convidado de honra lá sentado e o cara está lá naquele sol terrível, e uma pessoa de idade, uma criança. Então, se você vai realizar a cerimônia de casamento em um local aberto, tente realizar essa cerimônia de casamento, por exemplo, nas primeiras horas da manhã, que o sol não está muito intenso, não está muito quente, ou então já no final da tarde, quando o sol também já não está mais tão quente assim, entendeu? Porque daí acaba não agredindo, aquele sol forte acaba não agredindo a todos que estão ali. Esse casamento que eu toquei estava muito quente. Os músicos, eles todos me deixaram. Imagina o saxofonista tocando um instrumento dele, segurando aquele instrumento feito de ferro, de metal, naquele sol quente, do jeito que estava. Nesse dia, o saxofonista ele fugiu, foi para a sombra. Ele não ficou, mas eu precisei ficar. Então, fique atento a isso também, aos dias muito quentes. Fique atento ao horário que você tem que realizar a cerimônia de casamento. Tente colocar o horário da sua cerimônia para um horário onde o sol não vai estar muito intenso. É muito importante você saber se o local onde você está realizando a sua cerimônia de casamento, seja um sítio ou seja uma igreja, seja lá, independente de onde seja o local, se ele vai ser aberto com antecedência para que os músicos, para que a banda, eles possam chegar e se organizar direitinho. Algum tempo atrás, eu fui tocar em um local e nesse local
O casamento era para ter acontecido umas 7h30 da noite, só que o local ele só foi aberto alguns momentos antes da cerimônia acontecer, tipo meia hora antes, 40 minutos antes da cerimônia acontecer. E os músicos, eu costumo chegar bem cedo nesses locais, e os músicos tiveram que ficar lá fora esperando até o momento que as pessoas abriam as portas para os músicos entrarem. E fiquei eu e o outro músico lá fora esperando até o pessoal abrir. Por que que isso acaba sendo ruim? Porque o músico, ele precisa entrar, ele precisa ligar o instrumento dele, ele precisa passar o som. Todos os outros músicos precisam estar todo mundo organizado e tal, seus instrumentos certinho, ligado, afinado, bonitinho, com o volume certo, para poder passar o som de como que vai ser na cerimônia, como é que vai ser no momento da cerimônia. Porque o local tem acústica, eu falei agora há pouco sobre o som não ficar muito alto. O local ele tem a acústica. É muito importante que o músico ele consiga, o DJ, ele consiga entrar no local bem antes para ele poder ligar o instrumento e ligar a aparelhagem, testar tudo direitinho e além disso, passar o som, fazer um ensaio rápido das músicas para ver como é que as músicas vão acontecer na cerimônia de casamento. Porque ele precisa testar para ver como é que é o volume, se ele tem que abaixar um pouco mais o volume, se ele tem que aumentar, se o microfone está certo. E se o local onde você está escolhendo para realizar a cerimônia de casamento, ele não for liberado para que esses músicos, para esse pessoal que vai estar trabalhando na sonorização, eles entrarem antes, pode acontecer problema, pode acontecer de na hora de os músicos tocarem, não deu tempo de os músicos passarem o som direitinho e na hora que o músico for começar a tocar na cerimônia de casamento, o volume está alto, o som não está legal, está desagradável, não tá todo mundo em uma inconformidade com o outro e tal. Um instrumento mais alto que o outro, um mais baixo que o outro. Então, é por isso que o som precisa ser passado antes. O local onde você vai realizar a cerimônia de casamento precisa estar aberto para o pessoal, para músico, para DJ, para todo mundo que vai fazer a sonorização entrar antes e resolver todo o som antes. Para a banda ver como é que o som vai ficar antes. Para não acontecer de somente chegar na hora da cerimônia de casamento, o primeiro convidado entrando, aí vai ter que organizar, o volume da guitarra está muito alto, ou o volume de determinado instrumento, do violino, do piano está muito alto, está muito baixo e tal. Por isso que o local tem que ser aberto antes, para que o músico possa entrar, passar o som direitinho, para que tudo venha acontecer bonitinho, nos conformes, assim como você sempre sonhou, e a cerimônia possa sair maravilhosa, que possa sair agradável, do jeito que você sempre quis, né? E é isso aí, pessoal. Assim eu termino o vídeo de hoje. Eu espero que você consiga colocar as coisas que eu falei aqui em prática quando você for fechar o local e tal, para você poder realizar a cerimônia de casamento, que você consiga ver essas coisas, que você consiga tirar todas as suas dúvidas e para você não ser pega no susto, para que o casal não possa ser pego no susto. É terrível chegar no dia da sua cerimônia de casamento e as coisas não acontecer como você imaginou e tal. É ruim. Então, se você consegue ver antes, você se programa antes, você sabe todas as coisas que possivelmente podem acontecer, que possivelmente pode dar um erro, e você resolveu o problema muito antes. E você tá assim, qualquer coisa que acontecer, opa, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei esse problema acontecer, eu já tenho isso. Mas você, vendo isso anteriormente, você vai impedir que esses problemas aconteçam. E assim você vai ter a cerimônia de casamento que você sempre quis. Você vai conseguir ter uma cerimônia de casamento maravilhosa e perfeita se você trabalhar para que essa cerimônia de casamento, sim, possa ser perfeita. E assim, pessoal, eu termino o vídeo de hoje e um forte abraço e até a próxima. Tchau!